Bem-vindo ao nosso programa, hoje com uma atração especial. Normalmente eu gravo nos estúdios ou em fábricas, em lugares em que a gente não tem a beleza desse orquidário onde eu estou. As cores, dá para perceber que são lindas. O perfume fica por minha conta, não tenho como compartilhar com você. Agora a história, a matéria, as coisas por trás dessas plantas, você vai conhecer. Joinville sempre foi tratada de cidade das flores, né? Tem a Lélia purpuratum como a sua flor símbolo, mas com o passar do tempo, esta tradição foi ficando cada vez mais restrita, porque as casas foram ficando com terrenos menores, não é? Os apartamentos cada vez também mais comprimidos e assim o espaço para o cultivo dessas joias, infelizmente, está diminuindo cada vez mais. Tem como salvar a tradição, seu Silva? Eu diria que já estão salvas, já estão sendo bem cuidadas. E nós vamos conhecer um daqueles que são pessoas especiais, que tratam com muito carinho, folha por folha, planta por planta, para que a gente tenha sempre essas maravilhas em exposições, em festas e até alugadas. Vamos conhecer João Hellman e a sua coleção maravilhosa. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer em te encontrar aqui nessa maravilha que tu tens. Bom, um grande prazer para mim poder estar abrindo as portas aqui do meu orquidário para receber você e todos os telespectadores aí que apreciam essa beleza da natureza que são as orquídeas. João, qual é a tua história? Tu é natural da onde? Bom, eu sou natural de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Já estou bem joinvilense aí há pelo menos 25 anos e vim com a família para cá, que são catarinenses, foram pequenos para o Paraná e depois de adultos, aí com a família formada, voltaram para Santa Catarina. Mas por que te trouxe para cá? Você já veio atrás da orquídea, ela que te puxou, ou vocês vieram fazer outra coisa? Na verdade, Sérgio, a minha história com as orquídeas veio meio que por acaso. Eu gostava muito de pescar, numa dessas pescarias ventava muito, então a gente acabou se abrigando numa ilha. Aonde na isso? Nossa Baía da Babitonga. A Ilha das Flores ali, não? Isso, na Ilha das Flores. Ilha das Flores, porque já ali começou com flores, começou na ilha. Exatamente. Ali eu acabei coletando uma planta e trouxe para minha mãe. Só que a minha mãe estava com visitas, no dia seguinte ela ia viajar junto com as visitas. E para não deixar essa planta se perder, eu acabei indo atrás de informações de como cultivar ela. Certo. E querendo ou não, acabei pegando o vírus da orquidofilia. Mas no momento que você chegou lá, viu a planta, trouxe para tua mãe, que não podia cuidar, você foi com informação de onde? Como é que cuida uma orquídea? Onde é que coloca a orquídea? Você já sabia de tudo isso? Não sabia de nada disso. A única coisa que eu sabia é que a flor daquela planta era bonita e que a minha mãe ia gostar. E era aí você resolveu dizer assim, não, eu também quero. Não sabia, sequer eu sabia que aquilo era uma orquídea. Nem isso? Nem isso. Aí eu fui pesquisar sobre a planta, daí em Joinville me deparei com uma situação. A Jaó. Que é a Associação Joinvilense de Amadores de Orquídea? Isso, eu fui atrás, por exemplo, o Orquidário purpurata, na época, eu falei com o senhor Darcy Fuchner, que trabalhava lá, e ele me convidou para ir até a Jaó, que lá eu ia receber bastante informações. Uhum. E já me falou de um outro senhor que morava no Boa Vista também, que é onde que eu morava, e que ele tinha bastante orquídeas. Então, se eu pudesse ir lá, o seu Genésio, eles também, digamos, uma pessoa que teria muita informação para me dar. E a partir dessas duas? A partir dessas duas informações, na segunda-feira, na terça-feira eu fui na Jaó e dali para cá estou lá já há 22 anos. Mas a paixão amadora se transformou numa profissão. Exatamente. De turismólogo, com especialização em gestão de pessoas, eu parti para cuidar de plantas. Te digo uma coisa, trabalhava de terno e gravata no ar-condicionado, achando que era uma maravilha. A partir do momento do meu desligamento da rede hoteleira, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu comecei a cuidar das orquídeas, lá de uma coleção de orquídeas do meu primeiro cliente.
e assim estou já há 12 anos. Eu posso fazer uma referência como comparando você a um jardineiro especializado? Porque as pessoas podem estar em casa pensando assim, mas como é que o homem vai tomar conta de coleção? Já teve oportunidades assim, onde que um cliente eu cheguei, daí ele disse, seu João, o que o senhor acha aqui dessa couve aqui? Eu disse, olha, de couve eu só sei que refogado é bom. Com feijão? Mais nada. Então, digamos assim, eu busquei uma especialização no cultivo das orquídeas. Certo. Parte de plantas de jardim, que tipo de grama é o mais adequado, essas coisas eu nada sei. Uhum. Por outro lado, também eu pesquisei um pouco sobre os tipos de árvores que nós temos em nossos jardins, que nós podemos fixar orquídeas, que também não são todas as árvores que aceitam o ambiente, que não acabam não traduzindo o ambiente que a planta precisa e para o bom desenvolvimento dela. Então, a orquídea, na prática, ela é uma flor da natureza do nosso mato aqui. Ela não é apenas a importada que nós conhecemos do supermercado, ela é nativa. Nós temos orquídeas em diversas partes do mundo, praticamente no mundo todo. Só que, por exemplo, de cada ambiente, por exemplo, as plantas que nós temos aqui da nossa região, as mais atrativas ainda é a Cattleya gutata, que é uma planta nativa. Cattleya forbese sempre foi conhecido como o patinho feio das orquídeas, uma vez que ela não é assim, muito atrativa, não tem muito colorido, não tem um tamanho muito grande. Então, a grande maioria das plantas que nós temos da região, aqui daí já seria de Joinville para baixo, um pouco mais aí, Itajaí para baixo, que são as lélias purpuratas. Muito bem, então a gente vai conhecer um pouquinho dessas maravilhas aqui no teu ambiente, nessa tua estufa. Uma estufa. Que fica aqui em Joinville, no Dedo Grosso. Isso, aqui na lateral da estrada Dedo Grosso. Vamos seguir, mas depois de um breve comercial, viu, seu João? Ótimo. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta, depois de uma rápida parada com oferecimento da Fullport, apoio cultural, eles que são lá de São Francisco do Sul, com tecnologia de importação e exportação, também Drogaria Catarinense, 100 anos de história, Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Agora, o João vai nos mostrar o processo desde o princípio, como é que a orquídea nasce, né? Como é que ela germina, como é que ela é fecundada. Vamos lá então, seu João, como é que funciona o processo da orquídea? Bom, quem vê uma planta numa exposição, ou mesmo no mercado, na floricultura, ou recebe uma planta em flor, não faz ideia do processo todo, de todo o trabalho que essa planta já sofreu para chegar até aquele porte ali da planta em flor. Nós temos um exemplar aqui que eu vou mostrar para vocês de como que acontece isso. Por exemplo, lá na natureza, por que essa planta tem essa pétala diferenciada? Essa pétala aqui nós chamamos de labelo. Aqui dentro dessa pétala aqui, tem uma partezinha da flor aqui que é chamada de coluna. O inseto, na hora que ele chega nessa planta, quem gosta muito dessa planta aqui, de fecundar ela, é a mamangava. Meu bom Jesus, esse bicho que dá medo da gente. Exatamente. A hora que ela vai chegar aqui, ela vai entrar aqui procurando pólen, ela não vai encontrar. Daí, não tem pólen? Não, só tem políneas. Orquídeas não tem pólen, só tem políneas. Na hora que ela entrou, não encontra, ela vai sair. Na hora que ela sai, olha o que tem aqui grudou no meu dedo.
isso daqui vai grudar nas costas dela. Essa partezinha amarela aqui chama-se políneas. Essa daqui é responsável, ela leva toda a carga genética dessa planta aqui, que vai passar para as filhas lá da outra planta que o produtor comercial vai escolher para fazer o cruzamento. Como se fosse um ovas. Exatamente. Aí ela vai chegar na outra flor, vai procurar lá novamente. Como essas políneas aqui estarão grudadas lá nas costas dela, ela não tem como tirar. Ela vai entrar na outra flor, aqui na partezinha onde que eu tirei essas políneas, um pouquinho mais atrás, essa polínia ela é bem grudenta. É um pouquinho mais para trás de onde eu tirei as políneas, tem uma outra partezinha no mesmo órgão ali da flor, que é mais grudento ainda. Então a orquídea, ela não tem sexo. Não tem sexo. Na mesma planta, ela fecunda e ao mesmo tempo gera uma flor nova. Exatamente. Por exemplo, se eu fizer pegar a polínia desta planta e colocar nela mesma, a probabilidade, aí teria que fazer um estudo da genética da planta para ver o que já originou esta flor. Então, a partir dessa genética ali, a gente já imagina o que pode dar o fruto dali para frente. As novas flores que serão originárias desse cruzamento. Certo. A partir Chegou ali um cliente para ti aqui, ó. Chegou um cliente. Para fazer a fecundação. Tá ali, ó. Esses circulam livremente aqui entre as orquídeas. Inclusive, algumas vezes a gente acha plantas fecundadas sem que tenha sido nós que tenhamos fecundado. Porque você, na verdade, tem esse processo aqui que você vai nos explicar agora. Isto. Tudo começa por aqui. Quer dizer, na verdade, veio dali, você pode tirar também com a mão. Isso. A partir do momento que fez a fecundação, o que vai acontecer? No dia seguinte, essa flor ela vai murchar. Ela perde a atratividade para que outros insetos não venham ali e, de repente, danifiquem aquela fecundação. Certo. Ao longo do tempo, ela vai formar aqui no cabinho, que é essa partezinha aqui atrás da flor, vai formar tipo uma carambola. Ela vai formar aqui dentro milhares de sementes. Nós temos aqui, ó, um pouquinho de semente que eu guardei. Cada grãozinho de pó desse daqui é uma semente de orquídea. Então, por que? É uma farinha bem fininha, né? É um pozinho só. O porquê que a planta produz tanta semente? Porque é uma defesa dela, já que essa semente ela não tem reserva de nutrientes. Então, a partir do momento que a planta produz uma grande quantidade, ela consegue espalhar essa semente na natureza, que o vento vai levar essa semente e, com isso, mas pouquíssimas dessas sementes aqui vão encontrar um ambiente adequado na natureza para germinar. Uma vez encontrado o pozinho, como você fala, eu estou vendo aqui que outras fases. O produtor comercial ele não pode esperar que poucas dessas plantas germinem. Então a gente pega essa semente, manda para um laboratório especializado. Fora de Joinville. Aqui hoje, somente fora de Joinville. Lá o produtor de mudinhas, lá o laboratório, ele vai de uma cápsula de semente ou de uma quantidade de semente dessa que a gente leva, ele pode fazer lá 1000 plantas, 2000 plantas, 5000 plantas, a quantidade que a gente quiser. Aqui dentro, essa planta aqui foi semeado, ela nasce igual um gramadinho, fechadinho. Aí precisa ser repicado. De um vidro assim, às vezes ele consegue fazer ali em torno de 8, 10 vidros, até 20 vidros. Aqui dentro, essas mudinhas de orquídea aqui já tem 1 ano e meio aqui dentro do vidro. Nossa senhora, demora tanto assim? Demora bastante. O porquê disso? As orquídeas elas têm um processo bastante lento de desenvolvimento. Não tem nada aqui dentro a não ser água e um pouquinho de terra, é isso? Não, não, não. Aqui é um complexo orgânico à base de algas, chamado agar-agar. Só para ter uma ideia, tem batatinha, tem banana verde, tem água de coco, tem carvão, tem uma série de produtos misturados que forneçam os nutrientes que essa semente precisa para germinar. Depois que você, de um ano e pouco, você vai aqui dentro do vidro, né? Tira essas plantas e coloca onde? Eu vou abrir o vidro, lavar bem, tirar esse meio de cultura e daí eu vou fazer um coletivo.
Aqui eu já tenho com as plantinhas bem desenvolvidas. Esse coletivo aqui ele já tem 2 anos. Então, para ver que o cultivo de orquídeas é muito demorado, assim, da hora que se poliniza uma flor até essa semente virar planta e ali virar florir. Daí, depois de 2 anos, isso vai para onde? Você Daí, separa desse eu vou começar coletivo? a separar daí. Por exemplo, sai num berçário, onde que é um coletivo, e vai para os vasinhos individuais. Aqui, conforme a planta vai crescendo, a gente vai aumentando o tamanho do vaso. Não adianta pegar uma plantinha pequenininha e já colocar num vaso grande, a orquídea não gosta. Certo. Então, primeiro um vasinho pequenininho, cresceu, enraizou bem, você já pega, coloca num vasinho um pouquinho maior. Esse tamanho de vaso aqui, que ele tem 10 centímetros de boca, esse vaso já tem condições da planta se desenvolver nele até o porte adulto. Essa é uma planta adulta. Essa planta aqui, ela vai florir esse ano, lá no mês de novembro, pela primeira vez. Quanto tempo, então, entre a fecundação e até chegar nessa planta que tu traz na tua mão? De 5 a 7 anos. João, também a gente percebe que a planta é enorme, você tem um vaso bem pequenininho, portanto ela não tem daí terra praticamente. Não, apenas 2% das espécies de orquídeas na natureza são cultivadas em terra. 2%. 2%. Aí ela sobrevive do ar e da água. Aqui a gente só tem um substrato aqui, que é a turfa, que é um complexo orgânico, misturada com pedra britada, que é nada mais, nada menos do que um material para ela enraizar. Porque a maioria das plantas lá na natureza vegetam sobre troncos de árvores. Então imagina lá, o passarinho fez um cocôzinho no galho lá em cima, veio a chuva, lavou aquele cocôzinho, passa lá na raiz dela, já tem a umidade constante do tronco, tem a luminosidade então ela adequada. é muito econômica para comida e para água. Exatamente. Consome pouquíssimo. Inclusive a grande maioria das plantas que o pessoal ganha de presente, compra, tenta colecionar, eles matam por excesso de água. Vamos agora entrar um pouco no teu orquidário, João, depois dessa tua aula, e vamos lá ver aquela primeira que tu disse de 25 anos atrás, Tá que chegou. Essa daqui é uma planta que é nativa aqui da nossa região. Que tu pegou lá na Ilha das Flores para dar para tua mãe. Exatamente. Tua paixão começou por aí. Começou por aqui. E o motivo para não me desgrudar dela, né? Essa daqui é a nossa Cattleya forbesi, que é uma planta nativa aqui da nossa região. Ela é relativamente simples se a gente for considerar o que nós temos hoje, né? Dessas exuberâncias aqui. Essas são plantas importadas, João? Não, essas plantas aqui é uma planta genuinamente brasileira. São Cattleyas labiatas, é conhecida como a rainha do Nordeste. Isso é nordestina? Nordestina. Essa planta ela vinha de navio antigamente pela costa brasileira e já tinha os pontos de entrega e o pessoal ia adquirindo essas plantas e foram colecionando, tanto que hoje as melhores coleções de Cattleya labiata estão aqui no sul do Brasil, de São Paulo para baixo, eu diria. Essa daqui? Essa aí já é uma planta híbrida, já feita pelo homem. Essa daí é um híbrido bem complexo e muito perfumada essa planta. É verdade. Estou sentindo daqui, pena que a televisão não tem essa característica. A gente caminhando aqui por essa bancada da nossa esquerda aqui, essa bancada, a grande maioria dela, as plantas estarão em flor este ano para a Festa das Flores. Onde você, muitas e muitas vezes, foi o diretor responsável pela parte técnica, não é? Isso! Do assunto, não de decoração. Digamos, estamos tentando aprender. Esse daqui, João? Essa daí também é um híbrido bem complexo, já feito pelo homem também. Quando você fala feito pelo homem, não é que alguém foi aqui e esculpiu essa planta, né? Não, ele escolheu as matrizes, de acordo com as características de cada matriz, ele sabia o que era predominante em uma ou na outra, e foi fazendo os cruzamentos e assim chegar a esse tipo de colorido mais flameado, mais carregado para o rosa, para o pink, para o branco. As cores que variam, né? Elas também podem ser reproduzidas, ou seja, de acordo com o cruzamento você pode atingir ou alcançar uma nova espécie? Consegue. A partir do momento, por exemplo, que você conhece as plantas que você pretende utilizar no cruzamento,
você já sabe o que é predominante numa e o que é na outra. Então, por exemplo, se você cruzar uma branca com uma pink ou uma cor-de-rosa, a probabilidade de sair todas elas cor-de-rosa é muito grande, porque é a cor predominante. Esse colorido aqui, ó, esse aqui é o mais predominante daí da Cattleya labiata. Então, se eu cruzar uma branca assim, uma semi-alba, com essa desse colorido aqui, a probabilidade de a grande maioria sair nesse colorido. A gente já volta, depois de um breve intervalo, a gente vai continuar com esta aula que o seu João está nos dando aqui no nosso programa. Que maravilha, hein? Eu estou apaixonado pela história da orquídea, afinal, a história de Joinville passa por aqui. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta, agora numa outra região da propriedade do João, que na verdade é como se fosse uma UTI das plantas. Elas ficam aqui num local mais próximo ou melhor dizendo, né, uma ambientação mais próxima da natureza, da floresta. É isso, João? É isso mesmo. Esse daqui é um orquidário onde que ele tem somente o sombrite por cima, né? Não tem aquela cobertura plástica de estufa habitual, e que a gente consegue controlar daí a umidade, consegue controlar quando vai passar o adubo. Aqui é mato apenas com uma leve proteção para que as folhas não acabem com a flor em si. Exatamente. A telinha do sombrite, ela protege tanto do excesso de luminosidade, que pode ser nos horários de sol mais intenso, como também ela protege que não deixa que caiam folhas e galhos sobre as plantas. João, dá para viver da profissão que você tem? Olha, eu diria assim que hoje tem poucos produtores de orquídea. Porque hoje, querendo ou não, muitos que começaram como colecionadores acabam, digamos, descobrindo nichos nesse mercado e conseguindo viver em função disso. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Depende de muita dedicação, de muito estudo também de cada planta. Você hoje tem como fonte de renda o aluguel de orquídeas? Isso, eu trabalho com locação de plantas, locação de espaço de bancada aqui na minha estufa. Digamos, se você tem lá 10, 20, 50 orquídeas em casa e o seu ambiente não é o mais adequado, eu tenho o ambiente adequado aqui que eu posso estar oferecendo aí, mediante daí uma contratação de serviços. E a pessoa vem aqui, olha a orquídea e vai embora? Ou você, de tempos em tempos, leva a orquídea embora? Nós temos casos onde que o proprietário da planta vem e ele mesmo faz a manutenção, a parte de replantio, como também tem, quando a planta está em flor, eu pego essa planta ou passo a mão no telefone e ligo, olha, você tem planta em flor aqui, quer vir buscar, como é que quer fazer? Porque muitas vezes as pessoas também não têm tempo para vir. Aí a gente acaba dando um jeito. E você também leva. vende as flores? Se alguém chegar aqui, gostei dessa, João, tu me vendes ela? Eu consigo fazer a parte comercial também, uma vez que não é o foco da minha coleção, né? Eu sou colecionador. Mas é assim, por exemplo, todo ano a gente vai, durante o ano todo, sempre procurando adquirir novos exemplares para melhorar a coleção. Então, muitas vezes, dessas plantas que, por exemplo, eu já tinha uma branca e eu comprei uma outra branca que eu considero melhor de forma técnica, essa planta que eu já tinha eu acabo dispondo daí.
João, hoje em dia você pode encontrar orquídeas no supermercado, na floricultura, de valores até bem razoáveis, modestos, né? R$25, R$30, R$35, 19. Essas orquídeas não têm um grande valor porque tem algum tipo de problema, elas não duram muito tempo? Não é nem isso, Sérgio. Quer ver? O que acontece? Os produtores de orquídeas, eles começaram a se aprimorar e conseguir desenvolver as plantas com maior facilidade, assim, a ponto de poder produzir mais em menos tempo. Então, o que vai acontecer? Se antigamente eles levavam lá 8 anos para produzir uma mudinha de orquídea e essa mudinha vir a florir, hoje em dia eles conseguem fazer em 2. Porque as técnicas de cultivo, de manejo, estão cada vez mais aprimoradas, assim, de forma que A sua é um pouco mais artesanal e as outras são quase industriais. Exatamente. Por exemplo, muitas das plantas que nós achamos no mercado hoje, elas são induzidas. Por exemplo, nós temos planta, o Phalaenopsis, que é o mais comum, que dá aquela hastezinha alta ali, com aquelas florzinhas em cima, que não tem perfume. Essa planta, o produtor ele chega numa fase do crescimento dela, já o crescimento induzido com adubação, com temperatura. Imagina uma estufa de 200 metros de comprimento dividido em 3 partes. Nos primeiros 70 metros ela vai crescer. Aí chegou ali na fase onde que a planta já está em tamanho vegetativo de porte adulto, eles fecham cortinas, baixam a temperatura a 19 graus, dia e noite. Para essa planta, ela tem a informação genética lá na memória genética dela, de que quando baixa a temperatura é época dela florir. E ela vai ser induzida ou enganada numa natureza que não existe, né? Uma geladeira. Exatamente. Então daí o que vai acontecer? Ela vai começar a emitir haste floral. E aí ela vai para o supermercado. Começou a desenvolver os botões, ela já está saindo fora daqueles 70 metros. E onde é que se produz mais esta quantidade de orquídeas ou esta qualidade de orquídea? Os grandes centros de produção em massa no Brasil é São Paulo. São Paulo. Aqui nós não temos. Não. Porque o nosso clima aqui, por exemplo, lá já o clima ele é mais parelho, assim, não tem aquele inverno igual o nosso aqui ano passado. Aqui na minha estufa deu 5,6 graus. Então, se eu tenho uma planta que precisa de calor nessa época, ela já não vai desenvolver adequadamente em função do clima diferente. A não ser as nossas nativas, já estão ambientadas como você mostrou a da tua mãe. Exatamente. É planta que ela já é desse clima. Então, ela não precisa de adaptação, não precisa de enganação, não precisa de indução por adubação, não precisa nada disso. Só que vai chegar, não tem como você fazer, por exemplo, a Lélia purpurata, que é a nossa flor símbolo de Joinville, florir lá no mês de março. Certo. Porque ela precisa do inverno e ela vai, a partir do início da primavera, ela vai começar a se desenvolver para a floração. João, nosso programa chegou no final. Quem quiser conhecer mais sobre a orquídea, tu pode dar o teu telefone de contato, se é que você atende as pessoas aqui no mato? Posso sim. O meu telefone para contato, daí preferencialmente daí o WhatsApp, é 991313337. Antes de você falar as tuas últimas palavras, as orquídeas mais caras custam quanto? Já que nós falamos das baratinhas. Questão de preço de planta varia algumas coisinhas. Por exemplo, o dono da planta quer vender? Precisa de dinheiro? Se ele tiver. Se ele quiser vender, daí já o preço baixa um pouco. Se ele não quiser vender, pode chegar a 10, 20 mil reais uma planta. Qual foi a mais cara que você já vendeu? 10 mil reais. 10 mil reais. Já deu para comprar quase um carro. Eu consegui trocar na época, um velhinho por um pouquinho menos velho. Muito obrigado, viu, João? Disponha sempre. Gostou do programa, da reportagem especial sobre as orquídeas, o colorido, o trabalho que dá para desenvolver? Nós estamos em outubro. Tu imaginas em novembro como vai estar esse lugar aqui abençoado que o João nos mostrou? E também eu tenho certeza que você pode compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas em lugares do mundo diferentes. É só você acessar no YouTube, programa Todos a Bordo. O site é diferente, o endereço é diferente do nome do programa, não faz mal, vai assim mesmo, seu Silva. Vai lá, programa Todos a Bordo, dá o likezinho, aquele bacana, ajuda o programa, ajuda a divulgar esta maravilha, este patrimônio joinvilense. O próximo, outra entrevista, sabe por quê? Você é meu convidado.